Salve galerinha, beleza? Uma boa tarde para todo mundo. E hoje vamos dar mais um segmento nas nossas aulas, tá? No aprendendomusica.com. Então vamos lá. 2012, maio, aquele mesmo processo que a gente já tinha falado, capítulo 4. E no capítulo 4 vamos falar de divisão de valores. Como o nome mesmo já diz, divisão de valores é quando nós temos as figuras, certo? Que representam graficamente esse som e elas começam a ser divididas, ok? Hoje a gente vai estar falando da divisão desses valores, ok? Ou da representação de divisão desses valores, ok? Então as figuras elas também são conhecidas como valores porque representam a duração de tempo entre o som, certo? Então isso a gente viu no capítulo 3, só para você ficar bem ciente do que é uma figura de valor. Então vamos considerar que a semibreve seja a maior figura de valor, então até aqui, 4 tempos, ok? Podendo ser dividida por 2, ficando assim, né, essa divisão também feita nas outras figuras que vão aparecer. E isso vai ser uma continuidade. Todas as outras figuras que vier abaixo da semibreve sendo dividido por 2. Então vamos lá. Semibreve, 4 tempos, ok? Eu divido essa figura no meio. Então eu vou ter 2 tempos desse lado e 2 tempos desse lado. 2 mais 2, 4. Pego novamente a figura que tem 2 tempos. Corto ela no meio. Vem um tempo para cá e outro tempo para cá. Beleza? Então, uma figura de um tempo, outra figura de um tempo. Vou dividir essa figura de um tempo que surgiu no meio de novo. Uma metade vem para cá, meio tempo. A outra metade vem para cá, outro meio tempo. E eu vou repetir essa divisão em todas as outras figuras que aparecerem. Sendo assim, todas as figuras da mesma maneira vão obtendo um quadro de divisão proporcional desses valores. Igualmente, todas divididas por 2. Vai ficar dessa forma. Parti a figura no meio, surge 2 figuras. Parti a figura no meio, mais 2, mais 2. Parti no meio, surge 2, surge mais 2. Parti no meio, surge 2, mais 2. Se eu pegar essa figura aqui, partir no meio, surge essas duas aqui. Se eu partir essa figura no meio, surge essas duas aqui. Essa no meio, surge essas duas. Essa no meio, surge essas duas. Bom, vamos analisar até aqui. Eu tenho uma figura, dividir no meio. Tenho 2 figuras, dividir no meio. 4 figuras, dividir no meio. 8 figuras, dividir no meio. 16 figuras, dividir no meio. 32 figuras. Então, 4 tempos dividido no meio, dá 2 tempos para cá e 2 tempos para cá. Ora bolas. Então a gente pensa no seguinte. Eu estou falando de tempo, certo? Essa figura tem 2 tempos e essa figura tem 2 tempos, correto? Mas vamos pensar matematicamente falando. Eu tenho uma figura dividida no meio, surgem 2 figuras. Se eu tenho 2 figuras divididas no meio, tenho 2 mais 2. 2 mais 2 mais 2 mais 2 é igual a 8. Se eu repetir o mesmo processo, 2 repetido 8 vezes, 2 vezes 8, 16 figuras. E assim vai, tá? Isso aqui mostra a divisão até aqui, tá? Até aqui é divisão, tá? Vamos lá. Semibreve, mínima, semínima é divisão. A partir daqui, a gente vai chamar de subdivisão, porque eu já dividi aquilo que já foi dividido, entendeu? Esse é o quadro das figuras, né, divididas, né, já. Vamos lá. Simplificando esse quadro, a gente vai ter o seguinte. Eu não falei que eu pego uma figura, divido no meio, tenho 2 figuras, divido no meio, tenho 4 figuras, 8 figuras, 16 figuras, 32 figuras. Se eu repetir essa divisão de novo, eu vou ter 64 figuras. Desse lado aqui,
Então, eu tenho a quantidade de figuras. Do outro lado, eu tenho a quantidade de tempo. Eu tenho uma única figura que vale 4 tempos, 2 figuras que valem 2 tempos, 4 figuras que têm 1 tempo, 8 figuras de meio tempo, 16 figuras de 1/4 de tempo, 32 figuras de 1/8 de tempo, 64 figuras de 1/16 de tempo. Relaxem que isso aqui vocês vão se acostumando, ok? Relaxa, a gente vai ter bastante exercício para fazer, para você entender o que isso tudo aí significa, tá? Entender divisão de valores é importante para você entender uma matéria que vem depois, tá? Então, quando se refere à divisão, a pergunta que tem que ficar na sua cabeça é a seguinte: quantas figuras eu tenho que ter para completar a figura de referência que eu vou perguntar? Se a semibreve é a figura de maior valor, quantas semínimas eu necessito para completar 4 tempos? Se a semibreve é a figura de maior valor, quantas semínimas eu preciso para completar 4 tempos? É só eu contar. 1, 2, 3, 4. 4 semínimas completam 4 tempos, porque se eu dividir os valores disso aqui, 4 dividido no meio é 2 mais 2, 2 para cá, 2 tempos para cá. Se eu dividir no meio, fica 1 tempo, 1 tempo. Dividir no meio, 1 tempo e 1 tempo. Por isso, a resposta: são necessárias 4 semínimas para completar 4 tempos, que vai ser representada pela semibreve. Então, novamente, a pergunta que eu tenho que ter para completar a figura de referência é: essa é a pergunta: quantas figuras eu tenho que ter para completar a figura de referência? Quem é a figura de referência? A semibreve. Gente, nessa hora vai ser importante você decorar o nome das figuras, ok? Lá no capítulo 3 tem o nome das figuras, valeu? Então, quantas figuras eu tenho que ter para completar a minha figura de referência? Quem é a minha figura de referência? Se a semibreve é a minha figura de referência. Quanto tempo vale a semibreve? 4. Então, ela é a minha figura de maior valor de tempo. Quantas semínimas eu necessito para completar 4 tempos? Quem é a semínima? É a figura de 1 tempo, tá? Gravou isso? Fica fácil de você entender todo o resto, tá bom? Vamos lá. Fundamentado na pergunta anterior, fica fácil responder as outras. Então vamos lá. Fica fácil de você entender. Então, a semibreve vale 4 tempos. Logo, a figura abaixo dela vai valer 2, pois é a metade dela. A figura debaixo dela vale 1 tempo, pois é a metade dela, e assim por diante. Descobrindo a figura que vale 1 tempo, fica fácil e você descobrirá qualquer resultado. Semibreve vale 4 tempos. Abaixo da semibreve vem a mínima, vale 2 tempos. Abaixo da mínima vale a semínima, 1 tempo. Sabendo disso, 1 tempo é a semínima. Aqui, galera, tá? Nesse modelo, a semínima é 1 tempo, tá? Se você descobre a figura de 1 tempo, todo o resto fica fácil de descobrir. Como eu disse, essa é uma base para a matéria que vem a seguir. Valeu? Respondendo à pergunta: quantas semínimas são necessárias para completar uma semibreve? Se eu sei que a semibreve vale 4 tempos, quantas semínimas são necessárias para completar uma semibreve? Se eu sei que a semibreve vale 4 tempos,
eu vou saber que a minha figura de um tempo é a semínima. Logo, eu vou descobrir que eu preciso de 4 semínimas para encher uma semibreve, porque cada semínima vale um tempo. Vamos lá. Outra pergunta. Quantas fusas eu necessito para completar uma semínima? Vamos aqui? Quem é a fusa aqui? Tá? A fusa é essa, é uma figurinha que tá aqui, ó. Fusa. Fusa é essa aqui, tá? Vamos à pergunta de novo. Aqui. Quantas fusas eu necessito para completar uma semínima? Quantas fusas eu necessito para completar uma semínima? Bom, vamos entender o seguinte. Semínima, ok? A pergunta vem de baixo para cima. Essa é a figura de maior tempo, tá? Então, eu vou supor que essa figura aqui, tá, vai valer um tempo, tá? Se ela vale um tempo, quantas fusas eu necessito para completar essa aqui? Essa aqui é o valor máximo dela. Uma figura, 2 figuras, 4 figuras, 8 figuras. Vamos lá. 1, 2 figuras, 4 figuras, 8 figuras. Tá? Porque aqui, então, não estou falando de valor de tempo. Tá? São 8 figuras para completar essa figura aqui em cima. Por quê? Agora eu vou falar do tempo. Se essa vale 4 tempos, essa vai valer 2 tempos, essa vai valer 1 tempo e essa vai valer meio tempo. Meio mais meio, 1, certo? Para que eu some 4 tempos, eu tenho que ter 8 figuras, já que são pares, né? Mais para frente, relembrando, você vai entender melhor isso, tá? Semínima vale 4 tempos, colcheia vale 2 tempos, semicolcheia vale 1 tempo, fusa vale meio tempo. Lembra da resposta que eu dei lá? Vamos lá. 4 tempos, 2 tempos, 1 tempo, meio tempo. Tá aqui a resposta. Então, se a fusa vale meio tempo, para completar um tempo, eu tenho que ter 2 fusas, logo 2 figuras. Que para completar 4 tempos, eu tenho que ter 8 figuras de fusa. Então, são 8 fusas. Valeu, galera. Eu espero que todo mundo tenha entendido essa matéria, tá? Ela é uma matéria que você, para entender, vai ter que olhar o quadro de divisão, ok? Esse quadro aqui. Em primeiro lugar, botar na cabeça isso aqui, ó. Quantidade de figuras. Uma figura que vale 4 tempos, 2 figuras que vale 2 tempos e assim por diante. Saber que do meu lado direito eu tenho a quantidade de figuras e do meu lado esquerdo a quantidade de tempo. Isso vai facilitar muito o seu estudo, ok? Fica aí um grande abraço. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, entra em contato. Tá? Já deixei endereço de e-mail, endereço de telefone. Estamos juntos para tirar qualquer dúvida. O meu muito obrigado e um bom estudo para todos.